Os vampiros sempre foram figuras muito bem afeiçoadas, corpos brilhantes, sedutoras. Seja homem, seja mulher, o vampiro sempre foi algo de muitos questionamentos. Como teria surgido a sua origem? Muitos falam que pode ter sido um pacto, com o demônio, no qual ele pediu a imortalidade da sua matéria em troca da sua alma. Outros falam que seria uma herança maldita, de uma família que foi amaldiçoada há muito tempo atrás. Ou até mordido por animais desconhecidos e se tornou um vampiro. Bem, a gente não sabe muito bem como surgiu essa lenda, mas como poderia ter surgido essa lenda urbana do vampiro? E alguns casos na história também exemplificam muito bem isso e ilustram por que as pessoas acreditam na existência de um vampiro e por que tem gente que acha que ele pode existir sim. Em algum lugar do planeta ele pode existir. E é sobre isso que iremos falar hoje. Meu nome é Aaron Rodrigues, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades da História e hoje é a nossa Sexta do Pânico. Então vamos para a história? A porfíria, que em grego quer dizer roxa, ou cor roxa, ela é um conjunto de doenças que apresenta no ser humano que deixa a sua pele avermelhada e roxa. É um problema na pigmentação da pele, do metabolismo, na Renner. O que é a Renner? É uma substância que contém no sangue. Devido a esse problema no metabolismo, os sintomas variam de acordo com o grau de enfermidade, onde os mais severos podem incluir convulsões e alucinações e até sensibilidade à luz solar, o que explica, no caso, o medo dos vampiros e a luz do sol. A pele branca sujeita a queimaduras, cegueiras e deformações faciais. A aversão ao alho, olha só, a aversão ao alho pode ser explicada pelo fato de que o bulbo dessa planta, do alho, possui certas substâncias que podem agravar a doença. Então, essa doença explicaria o medo do sol, devido não ser bom para a doença, a pele da pessoa branca, com essas doenças ali, na pele, essa pigmentação, a pessoa teria que se esconder do sol, e o alho, se o bulbo dessa planta, se ela ingerisse isso, agravava a doença. Então, o medo do sol e do alho, do vampiro, já estaria explicado. E outra, ela também pode se alojar na boca, nos dentes, deixando os dentes mais pontiagudos e vermelhos, o que daria o quê? A aparência do vampiro, do sangue, Então, a porfíria é uma doença que justifica o medo, a lenda urbana do vampiro. As pessoas, por não saber explicar cientificamente isso, davam o quê? A origem ao vampirismo. Explicava através de crenças do imaginário social delas. Aí surge a lenda do vampiro. Mas temos mais ainda. Desde os anos 60, a psiquiatria estuda muitos casos de pessoas com comportamentos estranhos, parecem de vampiro, onde essas pessoas atacavam as pessoas, feriam elas ou até matavam e tomavam o sangue dela, achando que aquilo ia fortalecer o corpo dela. O nome dessa doença que a psiquiatria descobriu e colocou a patologia dela seria o vampirismo. E é uma doença séria. Tanto o vampirismo quanto a porfíria, elas são doenças que têm que ser diagnosticadas através do exame de DNA e tratadas, porque elas são muito sérias. Como eu falei há pouco, a porfíria ela é detectada pelo exame de DNA genético, já que é uma doença causada por mutação do DNA, e o vampirismo pode ser detectado pelos sintomas e pelo comportamento do paciente. E é importante o tratamento e o conhecimento sobre a condição para que os pacientes não sofram preconceito e façam o tratamento adequado. E ao longo do tempo, diversas lendas foram atribuídas à prática do vampirismo. E há casos na história que fortalecem isso, a existência de um vampiro. E é o que eu irei falar agora. O primeiro caso seria a Condessa de Sangue. A Condessa Elizabeth Báthory viveu entre 1560 a 1614, na Hungria. Ela foi acusada de ter comportamentos vampirescos. Olha só, ela mordia suas vítimas e tomava banho com o sangue delas.
como uma forma bizarra de tratamento de beleza. Um dos grandes ícones do vampirismo, que deu realmente impulso a essa lenda do vampiro, foi o Conde Vlad da Valáquia, ou Vlad o Empalador. Ele existiu no século XV, ele tinha o seu exército, e quando ele matava os seus oponentes, ele enfiava um tronco, eles num pau aqui, pelo ânus, né, até varar pela boca, ou seja, ele empalava as pessoas, por isso que ele é conhecido como Vlad, o Empalador, ele empalava todos que ele matava, e quando a maioria dos exércitos olhavam aquilo, já ficavam aterrorizados e iam embora, diziam que era um vampiro, que era um demônio. Então ele também dá impulso a essa lenda do vampiro. A deusa Sekhmet no Egito, ela também remete ao vampirismo, porque era uma deusa que, segundo os egípcios, acreditavam que as oferendas dela tinha para que ser em forma de sangue, para que ela bebesse e sustentasse o seu espírito e pudesse ajudar eles. Ou seja, mais uma lenda de um deus egípcio que, segundo eles, tinha uma origem vampiresca. Interessante, né? Os chineses também tinham o seu Shang-Chi, que também eram conhecidos como vampiros chineses. Eles tinham garras de curvas e olhos vermelhos, além de se alimentarem da força vital de todo ser humano, que era o sangue. Na Suméria e na Babilônia, os antigos povos sumérios também dividiu a crença em comum no espírito chamado Ekimu, que retornaria do mundo dos mortos para sugar o sangue dos vivos. E na peste negra também acreditava que os vampiros chupavam o sangue das pessoas infectadas para espalhar para as outras pessoas também mais. Isso vai pelo século III e século XIV. E os vampiros modernos? As lendas dizem que os vampiros tinham medo de luz solar e de alho, além, claro, de se alimentarem de sangue. Atualmente a medicina diz que existem pessoas que realmente possuem um distúrbio, as que as faz gostar de tomar o líquido de nossas veias. Já a fotofobia pode designar que tem aversão a muita claridade. E a alienfobia caracteriza os que se amedrontam com os alhos. Então, no meio de toda essa situação, desse imaginário social, da lenda folclórica do vampiro, existem coisas que sustentam, né, a existência de um vampiro, mas não como se vê nos filmes, né, mas que tem características na história, na ciência, e que dá suporte para que as pessoas, como não tinha uma ciência apurada, uma informação que nós temos hoje, acreditavam que existia um vampiro, um demônio à solta aí que chupava o sangue delas. E aí surge a história do vampiro, por não ter uma explicação lógica para aqueles acontecimentos. Tá certo? Bem, se você gostou da história, deixe seus comentários. Até o próximo vídeo e um grande abraço.